Glórias ao nome do Senhor. Estaremos orando pelas crianças nesse mês e no mês que vindouro, em nome do Senhor Jesus. É um compromisso que nós temos para com Deus e para com os irmãos. Vamos lá. Hoje nosso estudo está baseado nas provas do batismo no Espírito Santo na vida dos cristãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar também sobre os dons espirituais, mas vai ser talvez na terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 44. Atos 10, 44. Glórias ao nome do Senhor. Atos 10, versículos de número 44 e 45, como um textual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia. Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós temos este compromisso de estar falando sobre isso. Não apenas dizer para a pessoa, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Mas nós precisamos também falar com as pessoas, como é que é isso também? Como é que isso se testifica? Como é que isso é necessário na vida do cristão? E tudo isso precisamos colocar diante da igreja para que isso possa ser bem esclarecido. Porque as Escrituras nos ensinam a todos nós a examinar, provar de tudo. E que se apresente como sendo da parte de Deus. A gente também não pode crer em todo o Espírito, né? Vamos dizer assim, que chega aqui e de repente a pessoa profetiza e você olha, aquela pessoa está falando em mistério e fala umas palavras ali e nós levantamos as mãos dizendo assim, Deus é de Deus. Não podemos. Mas aonde que isso pode se encontrar na Bíblia? Está no livro de 1 João. Vou falar um pouquinho rápido, porque para a gente também não estourar o nosso tempo que nós temos para adorar o Senhor. Primeiro livro de João, lá a primeira carta de João, é lá atrás. Você pega Apocalipse e vem trazendo um pouquinho para trás, aí você vai encontrar João. 1 João, capítulo de número 4, versículo de 1 a 4. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, e diz assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai os espíritos, seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Eu vou ler mais uma vez. O número 2. Nisto conhecereis que o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse espírito é do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. O 5 e o 6 também. Do mundo são, por isso falam no mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve.
Nisto conhecemos-nos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Aqui, em nome do Senhor Jesus. Cada dia que nós vamos caminhando na presença do Senhor, meditando na palavra, orando, pedindo a Deus que retire de nós algo que não provém de Deus, vamos consagrando nossa vida a cada dia. Nós vamos ficando mais íntimos de Deus. É Deus. Consequentemente, é como uma pessoa que, às vezes, sem muita coisa, eu quero comparar assim, mas muito ruim isso, mas tem que ser mais ou menos isso. É quando você está bem e tal, e de repente vem aquela pessoa que não está bêbada, mas ela está já falando ruim assim, contrário, e você já fica meio afastado dela. Porque aquilo que está ali em você, aquela alegria de estar bem, não bate bem com aquela pessoa e fica assim meio um ambiente meio pesado. Assim também, não vou comparar, é com aquela pessoa que entra no meio de uma igreja, que confessa o Senhor que está ali, e ela de repente ela começa a falar algumas coisas que não testifica. Parece que existe algo que está diferente, algo que é como terra que cai no olho, alguma coisa que incomoda, e aquilo fica horrível de você receber. Eu falei, isso aí não está bem, isso aí não está legal, alguma coisa está. E você, quando aquela pessoa disser, oh, glória a Deus, todo mundo possa dizer amém, e você fica ali, mas por que não pode dizer amém? Por quê? Porque essas pessoas que estão ali, estão para receber algo de você, uma testificação daquilo que ele fala. Porque quando nós dissemos amém, nós dissemos que assim seja. Nós não podemos falar amém para todas as coisas. De repente chega uma pessoa aqui proferindo que Jesus Cristo, ele veio, mas não veio tão como as pessoas veem. E você fala amém. De repente você chega uma pessoa aqui que diz que Deus é para todos. Todos os caminhos levam a Deus. Você vai dizer amém? Você não pode dizer, porque Jesus Cristo é o único caminho. Aleluia, Verdade e a vida. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é o pão da vida. E nesse momento aqui que nós provamos do Espírito, ficamos observando em Espírito e dizendo, Senhor, testifica isso ou não, Senhor? É Deus. Porque nós temos o Espírito Santo. E aquilo que às vezes as pessoas falam ali, ou dançam, ou rodam, não testifica em você. Mas de repente vem aquele irmãozinho cheio do poder, ele dá aquele rodopio que você sente. Parece que quando ele dá aquela rodada assim, ele dispara assim toda aquela unção de graça sobre a sua vida, e você recebe aquilo. Glória a Deus. Chega, dá aquele calorzinho gostoso em nome do Senhor Jesus. É uma testificação em você, porque você faz parte, como João falou, disse, olha, filhinhos, vós sois de Deus. Quando o Espírito de Deus está perto de você, ele testifica. Você não fica com, vou dizer assim, com um gosto assim meio esquisito, um gosto de papel de bala. Esse negócio não está direito. Deus. Não vou receber isso aí de uma maneira assim tão plena. Não vou dizer um amém pleno. Provai. Isso é provar daquilo que está acontecendo ali. Se não usar a Bíblia, você vê um pregador, é um exemplo. Deus, aleluia. Tem vários pregadores que assim são, pegam um capítulo, um negócio, um versículozinho, fecha a Bíblia e começa a falar uma porção de coisa. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, prestai muita atenção, porque toda a palavra de Deus está baseada nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É verdade. Que tudo aquilo que você falar esteja baseado aqui nas Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar também sobre a autenticidade do batismo no Espírito Santo, que ele venha a ser isso. O Espírito Santo levará a pessoa a amar e exaltar e a glorificar a Deus e Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Aonde que isso possa se encontrar
nas Escrituras Sagradas. Tem um texto que eu separei, é João, capítulo de número 16. João, agora só João, lá no Evangelho de João. Glória a Deus. Capítulo de número 16. E o versículo 13 e 14. Que diz assim: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, e há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Glória a Deus. Aqui está Jesus falando do Espírito Santo que há de vir sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele incomoda você. É verdade. Quer ver um momento que eu já falei sobre isso essa semana que passou? Sobre o incômodo do Espírito Santo em nossas vidas. É quando você está vendo um filme e começa a ter coisas pornográficas, palavrões, alguma coisa, aquilo começa a incomodar você. Isso não está legal. Faz parte do filme, faz parte daquela situação, daquele momento, mas para você, esse filme já não dá não. Esse filme já não está legal. Aí você vai, eu, por exemplo, sou assim, não sei, mas eu ensino a cada um a testificar isso, porque vai incomodar a você, o Espírito que está em você vai ficar, olha, eu não estou gostando disso não. Glória a Deus. E você vai lá, Aleluia. pega o controle e pá, tira dali, bota em outro. Porque às vezes eu preciso, até mesmo eu preciso me acostumar a ver filmes menos, vamos dizer assim, românticos, né? De coisas que às vezes eu não me acostumei com isso, porque da minha vida, às vezes eu não via muito isso. Via outras coisas, documentários, pregações, e quando eu vejo algo assim, eu falei, Senhor, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. E a nossa vida, ela está pautada no Espírito Santo. E Ele é o teu guia. E Ele vai convencer o homem do pecado, Aleluia, do juízo, glória a Deus. falando com ele a cada momento, Santo Deus, aleluia. em nome do Senhor Jesus Eu Cristo. creio, Pai. Eu quero falar sobre um verdadeiro batismo também. Esse verdadeiro batismo não é que seja aquilo que você fez não foi verdadeiro. Sim, foi verdadeiro. Aquilo que a pessoa quando é batizada no Espírito Santo, sente aquela vontade, aquele fogo, então fala línguas estranhas, é verdadeiro? Claro que é. Mas só que tem algo que pode melhorar isso. De que maneira? Esse verdadeiro batismo no Espírito Santo aumentará a nossa convicção Oh, glória a Deus. com a filiação com o nosso Pai Celestial e levantará a ver uma nova percepção da presença de Jesus Cristo em nossa vida diária e nos leva a uma comunhão, o clamor de nossa alma que grita Abba Pai, numa intensa comunhão com Deus. Glória a Deus. Como é que isso funciona? Tem alguns irmãozinhos, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele incomoda todo mundo, porque há uma vontade nele de falar de Jesus Cristo para todo mundo. Há uma vontade nele de fazer a obra. Isto é errado? Claro que não. Mas tem hora que só irmãozinho, só Jesus Cristo, né? Ele fica ali naquela intenção de levar aquele irmão fica, sai o cara chato e tal, fica toda hora querendo me levar para a igreja, mas ele está ali. Por que é isso? O Espírito Santo de Deus incomoda ele a ter comunhão com isso. Aleluia. Ele aumenta dentro de você a vontade de levar o Evangelho, Oh, glória a Jesus. de fazer com que a percepção da presença de Deus na vida dele, ele testifica. Tinha várias pessoas, hoje em dia a gente não vê isso, e eu preciso ver isso nessa igreja, em nome do Senhor Jesus.
com certeza tenho e vou abrir espaço para que as pessoas falem das maravilhas de Deus na sua vida, dos testemunhos, mas são testemunhos, vamos dizer assim, testificados com o Senhor. Principalmente, vamos dizer assim, se a pessoa tem algo para dizer, venha a missionária, conte para ela a bênção que foi, conte até mesmo para a nossa obreira, e fale comigo também, olha, eu tenho algo para assim, eu gostaria de falar com a igreja. Você conta direitinho para nós o que foi, e a gente vai marcar um dia, e você vai falar da testemunho de toda a sua vida, daquilo que Deus fez, porque a igreja é um lugar onde que se testifica do poder de Deus. E isso aqui não somente é algo verdadeiro dentro da palavra de Deus, como também dentro de você que testifica a outro a buscar ainda mais com intensidade o Espírito Santo na sua vida. De ver, aleluia, eu vi uns meninos que viram a presença do Espírito Santo, muito lindo. E outros testemunhos maravilhosos, onde que as pessoas deixaram de fumar, deixaram de beber, deixaram o vício, falaram de grandes coisas. E eu glorifico a Deus por isso, porque o nosso espírito quer glorificar a Deus a todo momento. Nós queremos glorificar a Deus. Esses dias passados, eu via as pessoas, em cada espirro, dava glória a Deus. Em vez de dizer, tinha glória, saúde, né? Tinha glória a Deus. Aleluia. Cada espirro é um louvor e uma adoração. Isso está dentro da pessoa. Isso é um clamor que se chama-se Abba Pai. Paizinho, Abba Pai quer dizer paizinho querido, paizinho amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa também se chama-se o real batismo no Espírito Santo. Essas palavras levam-nos a aprofundar o apreço pelas palavras de Deus. E se alguém disser, sou batizado, e o tal desprezar, diminuir o interesse pela palavra, ou tal não cumprir, não vem de Deus. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem um zelo pela obra, tem um zelo pelaquele irmão, mas é um zelo, não é interesse na vida daquele irmão. Não é porque ele está se vestindo, não é porque ele está andando, não é. Esse irmão, ele quer ver esse irmão ser levantado, ele quer ver esse irmão diante da presença do Senhor. Como alguém que diz assim, vamos orar, vamos fazer um propósito primeiro, vamos fazer isso na igreja. Aí levanta-se um irmão e diz, não, vamos orar primeiro, vamos fazer uma quinzena de oração. Aí aquele cara diz assim, é o irmãozinho junto, que é o sapatinho de fogo, vamos dizer assim, como algumas pessoas falam. Não, mas faz o seguinte, você vai na frente, vai orando, que depois eu vou. Essa pessoa não está com boas intenções na obra do Senhor. Boas pessoas que estão na obra do Senhor se ajuntam. Boas pessoas que estão na obra do Senhor abraçam os propósitos de Deus. De orar, como eu estou falando aqui, o que o Senhor acabou de falar comigo, orar por crianças. Abrace isso. Abrace isso de coração. Mas eu não conheço outras pessoas, não vem talvez ao caso, mas você tem seus sobrinhos, você tem seus filhos, você tem netos, você tem outras crianças que você conhece que estão na redondeza. São pessoas que precisam de uma intercessão, que às vezes nessa intercessão vai ser o que Deus precisa para trabalhar na vida dessa criança, dos pais e da família, em nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto, o real batismo no Espírito Santo, ele aprofundará o amor pela obra, pelos seguidores, pela comunhão, pela fraternidade, pelo seu interesse em existir, pelo existir do Espírito Santo na sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 13. Esse todo mundo conhece. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13.
13, 13. Aqui está. Não, é 1 Coríntios. É primeiro. Esse número 2 aqui caiu aqui por causa de quê? Também queria saber. Mas tudo bem, vamos lá. 1 Coríntios 13, 13. Agora vai. Glória a Deus. Deixa eu dar aqui só uma corrigida aqui para não... Ok, pronto. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Eu queria fazer menção apenas do versículo de número 3. E diz assim: se ainda distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não sujeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então, e o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vem por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora sim permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. O real batismo no Espírito Santo aprofundará o amor que você tem por vidas. Eu falo de mim mesmo na minha transformação como pessoa. Eu jamais me importei muito com pessoas. Fazia a minha parte, fazia aquilo que eu tinha que fazer e simplesmente vivia a minha vida. Mas depois que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus, comecei a viver a vida cristã, buscar o Senhor com intensidade, parece que os meus olhos começaram a se abrir. E tudo quanto era culto, eu queria orar por uma vida. Eu queria interceder por uma vida. Eu queria ver uma pessoa curada, enferma ser curada. A ponto de todas as pessoas eu estar num lugar e aí se pedir, pastor, eu quero orar por uma vida. E ele fazia aquela fila, eu começava a orar pelas pessoas. E orar por salvação, orar por cura, enfim, abençoar aquela vida. Disse, mas por que você abençoa essas vidas? Simplesmente porque eles precisam sentir que o amor de Cristo está na minha vida. O Espírito Santo, ele aprofunda o amor de Cristo em você. E quando isso acontece, você começa a trabalhar todas as vidas que estão ao seu redor. Isto é um batismo também no Espírito Santo de Deus. Aqui nós já falamos, mas vou falar de novo. Esse batismo real, batismo no Espírito Santo, fará aumentar o seu repúdio por diversões pecaminosas. Nós falamos aqui, mas vamos falar mais um pouquinho daquilo que é, como se diz, tudo que você vê, né? As diversões que hoje estão eu estava conversando e
E tive mais ou menos de 2000, metade de 2018 para cá até 2020, tudo quanto é diversão mudou o estilo de ter, vamos dizer assim, uma diversão. A pessoa só se sente que está se divertindo se por acaso ela estiver fazendo alguma coisa, entre aspas, errado. Por exemplo, ela vai num lugar, ela não sabe estar naquele lugar, se divertindo com todo mundo ali, conversando, dançando, alguma coisa. Ela tem que beber, ela tem que tomar, como diz por aí, uma pílula, cheirar uma cocaína, para ser diversão. Se não for assim, não é. Se não vier arrastado a gente para casa, eu estava me divertindo, mas chegou em casa só Jesus cabe. Só para pensar, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu chegar em casa? Eu estava me divertindo, mas praticamente acabou com o fígado. É verdade. Acabou. Aleluia. Aí esses dias passados, meu filho único, fizeram bateram nele até matar. Ele estava se divertindo. Mas tiveram lá uma foto lá com ele lá, e estava lá, mal se conseguisse que manter em pé. E quando foi brigar, não teve nem forças para correr. Foi uma briga, coisa de festa. E essa diversão, isso é uma das coisas pecaminosas. Fora as outras coisas que acontecem em tantos lugares. Eu não vou nem abrir o leque porque não adianta. Fora essas diversões pecaminosas que existem tanto fora como aquelas que, como a gente acabou de falar aqui, que às vezes entra dentro do nosso lar e às vezes nós permitimos, seja filmes de terror, seja filmes de prostituição, seja filmes que não vão trazer benefício nenhum para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai repúdio sobre todas essas coisas. Coisas ele pode permitir que você veja, sim, mas se você sentir no seu coração que aquilo ali não é para a sua vida espiritual, ele vai falar com você e dizer assim, não, isso aí não, porque Deus é santo. Como diz a palavra lá em Deuteronômio, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sétima coisa fala sobre o genuíno batismo no Espírito Santo. Esse genuíno, não é que todos esses aqui tenham algum problema. Essa genuíno está somente por causa do estudo. Mas o batismo no Espírito Santo nos dá desejo de testemunhar da obra redentora de Jesus. Esse tal não confessa tal coisa, não faz isso, ele não provém de Deus. O real batismo no Espírito Santo nos desperta o desejo de uma operação de dons em nossa vida, nos motivando em permanecer na esfera espiritual. Duas coisas. Primeira coisa, você só pode testemunhar de coisas de Deus se por acaso aquilo que Deus deu para você, você coloca em prática. Você vai colocar em prática? Deus deu um dom de profecia, Deus deu um dom de curar. Isso nós vamos buscar na próxima terça-feira, nós vamos falar disso. Deixa eu ver aqui. Vou deixar até aqui para que a gente possa dar uma palhinha sobre isso. Eu nem sei se a gente vai conseguir fazer uma sexta-feira, porque é bastante coisa. São 2 folhas. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Testemunhar daquilo que Deus faz e daquilo que Deus te usa para você fazer. Porque o interessante é você ser batizado no Espírito Santo e nas águas e começar a sua obra diante da presença dos homens e de Deus. Mas aí você pergunta, irmão, o que aconteceu com você? Aconteceu uma coisa maravilhosa, irmão. Eu fui batizado e logo depois fui batizado no Espírito Santo.
E depois? Depois continuei na presença do Senhor. E depois? Estou na presença do Senhor. E aí? Quantas almas você já ganhou para o Senhor nessa dia? De lá para cá, quanto tempo você tem na presença do Senhor? O que você fez para que Deus manifestasse o seu poder sobre a sua vida, para que outras vidas pudessem ver em você Deus? Eu queria conhecer muito o irmãozinho. Ele ficava sentadinho. Acho que o nome dele era João. E se eu estiver errado, missionário, me corrija, porque minha mente já foi um tempo. Eu queria esse irmão de novo. Ele ficava ali, glorificando a Deus e tal. Aí daqui a pouco, quando o culto já estava na oração final, então já estava na intercessão, ele vinha e abraçava cada irmão. Ele não... Você se lembra dele? Eu lembro, mas não lembro o nome. Olha, a unção daquele homem, a pessoa estava chorando, qualquer coisa, ele abraçava aquela pessoa carinhosamente. Não era um abraço indecente, um abraço, nada, era aquele abraço. E quando ele abraçava, aquela pessoa fazia... saia curado. Você sabe, aquele abraço. Ele assim, minha filha, você está deprimida, por favor, me permita um tempo. Ele abraçava aquela pessoa. A pessoa caía no pranto, no chão, para que aquilo caía por terra. É o talento, o dom que Deus deu àquela pessoa. Não estardalhaço, ele saia. Não, era aquele abraço. Coisa linda. Linda, maravilhosa. Mas conhecemos pessoas também, nós conhecemos, nossa caminhada, de pessoas que estavam dentro da igreja e não tinham, como aqui diz, essa obra redentora de Cristo. Mas se esse tal não faz nada disso, não provém de Deus. Vamos supor agora que eu orasse por ela aqui agora, decretasse: você está liberta em nome do Senhor Jesus, uma unção de cura sobre a sua vida em nome de Jesus. A pessoa saía bem, e de repente chegou uma irmãzinha: vem cá que eu quero orar por você também. Aí botava a mão nela assim, fechava, tremia toda e dizia: sai! A pessoa quase se desmontava tudo. Aí pergunta: o que houve? Não sei, agora eu estou me sentindo mal, o irmão orou por mim, mas agora eu estou me sentindo tão mal. A irmãzinha orou por mim, mas estou me sentindo mal e tal. O que houve? Sobre aquela pessoa que estava dentro da igreja, isso aconteceu, isso é sério. Você se lembra, né? Aquela pessoa estava ali, tudo que era lançado sobre uma vida, ela, o espírito imundo que estava sobre a vida dela, quero até dizer assim, mandava aquela unção de Deus sair dela. Esse tal não provém de Deus. Isso foi uma coisa que aconteceu nas nossas vidas e nos deu autoridade para repreender aquela vida no nome de Jesus. E até hoje eu não sei como é que foi a vida dela. Outra vez eu encontrei-a, mas eu acho que ela nem me reconheceu. Esse desejo que existe em nós é aquilo que nós lemos lá em João, o capítulo de número 16, se não me falha a memória, 13 e 14. O Espírito Santo, ele vai nos usar segundo a sua vontade para fazer esta obra e ajudar essa obra redentora, motivando a cada vez nos manter na esfera espiritual. O que quer dizer essa esfera espiritual? Isso não vai dizer que você vai viver 24 horas
falando em mistério, 24 horas falando somente em Deus. Mas essa esfera espiritual é saber que quando Deus quiser usar você, seja aqui na igreja, ou seja ali no mercadinho para uma vida, você está disponível para Deus. Aleluia. Se tiver uma vida ali, você vai falar para ela, ó, Deus tem uma obra na sua vida. E é nesse exato momento, quando você libera essa palavra, Deus vai te usar com poder e autoridade. Para que esta vida tenha um compromisso até mesmo de estar dentro da igreja, para saber um pouco mais daquilo que Deus tem para a vida dela. Viver na vida espiritual, na esfera espiritual, é saber que é com oração, com jejum, consagração, é viver uma vida lendo a palavra de Deus, se possível, orar com o Espírito Santo. Como é que é isso? Pedir ao Espírito Santo de Deus para lhe ajudar a orar. Isso é viver no Espírito. Porque os nossos, vamos dizer assim, as pessoas que acreditam nas coisas de entidades ou qualquer coisa, eles oram em cima daquela entidade, em cima daquilo ali, e elas chamam aquilo para si. Nós que somos cristãos, nós oramos e tal, Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. Por que não, diz Espírito Santo, vem sobre mim agora, porque eu preciso que me ajude a orar. Glória a Deus. Se os nossos, as pessoas que são das trevas fazem isso, nós que ficamos, não, Espírito Santo, fica aí de lado que eu vou orar agora com o Senhor, tá? Se Ele é a representação de Deus aqui na terra, nós queremos afastá-lo, queremos que Ele esteja junto conosco, queremos que Ele junto no nosso quarto. Senhor, em nome do Senhor, vem, eu vou dormir, mas fica do meu lado, fica no meu quarto, me ajuda a me deitar, a orar, a descansar, protege o meu sono, meus sonhos. Fica dentro dessa esfera espiritual, sempre fazendo com que o Espírito Santo de Deus seja o seu companheiro no levantar, no deitar. O autêntico batismo no Espírito Santo se tornará real na sua vida, porque terá uma obra de direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida e nos torna mais cônscio da presença e do poder do Senhor. E isso vai acontecer na sua vida. E o nosso desejo, ele é reafirmado naquilo que nós temos como alvo com o Senhor Jesus Cristo. E se isso não acontecer, esse tal não provém de Deus. Eu quero terminar aqui, primeiramente, falando assim: buscar a Deus em todo momento é o nosso real propósito. Mas viver em Deus é necessário e buscar todos os dias. Se alguém quer ser cristão, mas não vive na igreja, não vem à igreja, não consagra a sua vida continua sendo as mesmas coisas que existiam antigamente. Daquilo que era do passado, vive no presente, que é cristão, a sua vida está precisando de um recal. Como é que fala aquele recal? Um recal, né? Fazer uma nova, tirar alguma peça, apertar alguma coisa. Gente, no nome do Senhor Jesus, vamos tomar o Espírito Santo sobre nossas vidas. Que nem uma vez eu vi o cara que estava gritando: mate leão, use e abuse do mate leão. Então use e abuse do Espírito Santo com todo carinho, com toda oração, porque Ele nos ajudará em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo não somente ele é necessário, mas é algo que eu preciso. Eu quero declarar isso para mim, para você e para o Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a glória de Deus Pai.
Aleluia. O dom do Espírito Santo, nós vamos ver que manifestação do Espírito Santo é essa. O que se torna-se antibíblico nesse meio. Nós vamos ver que Satanás também pode imitar os dons do Espírito Santo. Vamos ver, eu enumerei 9, mas tem muito mais. São 9 dons que eu coloquei aqui para que nós possamos estudar juntos em nome de Jesus. Isso vai acontecer terça-feira que vem. Então, desde já, em nome do Senhor Jesus, vai buscando algo no Senhor, diz: Senhor, que dom eu posso exercer dentro da igreja? Que talento tu podes me conceder? Eu gostaria muito de um talento para a tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da tua presença eu te louvo e te adoro, Senhor, em todas as coisas que tu, Senhor Deus, tem liberado sobre nossas vidas. Agora, Pai querido, toma em tuas mãos, glorifica o teu nome, abençoa, Senhor Deus, tudo aquilo que foi dito. E eu te peço, se faltou alguma coisa, clamo, Senhor Deus, completa no coração da tua filha, da tua serva, da tua obreira, e que no nome de Jesus, tudo isso, Senhor Deus, seja para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja, Senhor Deus, cresça em poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo. Quanto a mais, leva-nos em paz debaixo da tua graça, nos cobre com teu sangue, com teu manto, livra-nos do laço, do inimigo, da seta, do homem prudente, da bala perdida, nos dá escape, sê conosco. Assim eu te oro, Senhor Deus, por uma noite abençoada, com a tua presença, ó Espírito Santo, guardando, Senhor Deus, o nosso sono, nossos sonhos, porque eu creio que em paz deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança, porque teu é o reino, a glória e o poder, pelo século dos séculos. Amém. Estenda sua mão. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e imutáveis consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, que esperam e aguardam a volta do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja unida e reunida possa dizer: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E operando Deus. Quem impedirá? E operando Deus. Quem impedirá? Ninguém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecido seja o Senhor. Amém. Glória a Deus.